Meu povo, se organiza em casa porque tá na hora de fazer o almoço de sábado e olha, é uma comida muito especial por conta do Dia da Consciência Negra. O dono dessa receita, senhoras e senhores, é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de estar do lado. Eu tô falando do Chefe Sam, que é de Camarões, na África Central, mora no Brasil há 11 anos, mora em São Paulo, onde comanda um restaurante de comida africana. Chefe Sam, que inclusive fala francês, ele fala um português que a gente vai dando uma ajeitada aqui no meio de caminho. Se você de casa não entender, pergunta que a gente responde também. Ça va, bonjour. Bonjour, mon ami. Como se diz? Muito obrigado. Coisa boa estar aqui com você, gente. Poxa, o Sam é um homem maravilhoso, uma figura. E essa, gente, é a primeira vez desde o começo da pandemia que a gente tem um chefe presencialmente aqui no É de Casa. Lembrando a você que isso só é possível, né, chefe Sam? Graças a todo o processo de vacinação, que você tem que se vacinar, tome a sua dose de reforço, se você não tomou a segunda dose, tome. E aos protocolos de segurança, o chefe foi testado antes de estar aqui. Então tá tudo certinho. Você que tá em casa tá vendo que a gente já tem aqui um peixinho, tá vendo os temperos. Chefe Sam, bem rapidinho, o que você vai fazer pra gente, meu mestre? Vamos fazer um peixe assado na brasa. Qual o nome desse prato quando a gente fala... Em francês se fala poisson braisé. Poisson braisé. Poisson braisé. Braisé. E o nome africano desse prato que nós vamos ter hoje? E nome, como você fala? Se você vai em Camões, você fala, eu quero poisson braisé. Poisson braisé. Peixe assado. Peixe assado. Agora vem cá, toda essa receita que nós vamos fazer aqui, ela é uma receita em que o peixe, na verdade, ele não é a estrela do prato, o peixe é o acompanhamento. Porque aqui no Brasil, o peixe geralmente ele é a estrela. Não. Aqui... Tem acompanhamento do peixe. Vamos fazer o peixe para comer com outro prato, mas você pode comer assim, com banana, com qualquer coisa que você quiser. Tá vendo só? Esse, gente, é o nosso andolé. Falei certo? Ndolé. Andolé. Isso. Com acentinho não é? Andolé. Isso. Ah, tá certo. Como ele demora um pouquinho para ficar pronto, a gente vai começar a fazer o peixe aqui agora. Enquanto isso, eu vou conversando com ele para ele dar uma explicada um pouquinho do país dele. Mostra pra gente como é que você faz o corte do peixe aí. Agora, vamos pegar uma faca. Aí vamos cortar o peixe. Ah, você faz as fendinhas aqui. Isso. E depois vamos temperar ele. Ah. Agora, chefe... A gente estava conversando antes, até passando pro pessoal de casa, você é do Camarões, certo? Sim. Você é do Camarões. Sim. A gente conhece mais, chefe, a seleção camaronesa de futebol, viu? Ixi, aí a velha época, Roger Mila, Tomás Encono, Omambi. Já deu a escalação inteira. Você gosta do futebol, né? Lembra que Camarões eliminou a Brasil na Olimpíada de 2000. Tá, calma, viu, chefe? Vai devagar, até porque até hoje eu não entendi aquela joelhada no Neymar. Uma hora vocês vão ter que me explicar um pouco disso, tá, meu povo? Senão a gente não consegue. Agora, chefe, tem uma coisa que eu queria ver. Eu tô vendo que você tá salgando o peixe e você colocou sal nas fendas que você fez aí. Se você coloca assim, o sal entra no peixe. Porque se você faz um corte grande, aqui, por exemplo, essa parte aqui, tem que o sal entrar do outro lado. Porque quando você pega, tem que sentir o sal. Ah, então na hora que a gente faz o corte, coloca o sal ali dentro. Isso. Eu coloco o sal aqui no corte e na barriga. Aí você pode colocar aqui em cima também. Agora, a coisa Peraí. Teve uma coisa que me chamou a atenção. Você abriu o peixe e colocou sal dentro também? Isso, aqui, ó. Coloquei sal. Agora vem cá, normalmente as pessoas embrulham o peixe num papel alumínio para que ele não vá direto na brasa. Você não está fazendo isso. Não. Aí quando você embrulha o peixe no papel alumínio, o peixe não pega o gosto da brasa. A fumaça da brasa dá sabor ao peixe. Então tem que deixar o peixe na brasa. O fogo que sai aí aumenta o sabor do peixe. Aqui tem tempo, agora vamos temperar. Bom, gente, aqui são temperos feitos para mim, tá? Como você viu aqui, tem vários temperos. Aí são temperos, cada tempero aqui é apropriado. Aqui, por exemplo, são temperos que eu uso para fazer peixe. São temperos africanos. Então, o que faz a diferença na minha comida são temperos. Mas o tempero que você pode usar em casa, você pode pegar alho, cheiro verde, coentro, todas as coisas para tempero como você quiser, tá? Porque meus temperos são diferentes, tá bom?
Compreendi. Só corrigindo, tá, gente? Eu tava aqui reclamando da joelhada, o pessoal já me passou. Quem deu a tal da joelhada foi um colombiano, não foi vocês, então você tá desculpado, viu? Tá bom. Dessa situação aí. Tá bom, obrigado. Agora, a gente tava falando da seleção camaronesa que sempre brilha no campo, mas você, inclusive, volta e meia consegue voltar ao Camarões e viver um pouco do que é as suas origens, né, Chefe Sam? Óbvio. Que é muito importante. Como é a vida lá, Chefe Sam? Bom, eu vou falar uma coisa para vocês. Em Camarões dá para sobreviver, mas como se fala, eu saí de Camarões no 2000, antes de 2000, mas a gente jovem tem esse pensamento, a gente pensa que a melhor vida você tem fora do país. Então você vê uma pessoa que passa 10 anos fora, ele faz como? Ele fica 10 anos sofrendo. Chega em Camarões, ele tem uma semana para viver. Ele economizou o dinheiro dele aí. Ele tem 10 mil reais. Ele tem uma semana. Viver. Aí tem uma semana para fazer. Vive todo dia 2 mil, 3 mil. Você tem uma vida enorme fora. Fala, vai sair também. Cara, é sofrimento. É uma luta, né? É sofrimento, sério, é sofrimento. Então, Você tá vendo imagens aí de quando dessa sua última viagem? Assim, quando eu fui, como você fala, faleci minha irmã, aí foi na Camarões, no enterro dela. Foi no mês de maio. Tá bom? Apertou o coração. Apertou o coração. Vamos ver aqui, lembrando você que está acompanhando a gente aí em casa, que Camarões é um dos países que faz parte do continente africano, tá, gente? Porque, ó, é super importante nesse dia da consciência negra que a galera saiba, gente, a África não é um país, né, chefe? Porque às vezes as pessoas falam que a África é um país só, não, são 54 países que tem naquele lugar. Então não é um país só. Na verdade, quando eu montei o restaurante, esse foi o que eu quis falar. Porque muitas pessoas perguntam, Sam, você é haitiano? Você é assassino? Eu falo que não. A África é um continente que vários países. No começo, no restaurante, eu tenho uma tela que quando você chega, eu te passo a informação sobre Camarões. Aí chega para entender que a África é muito grande. Camarões é África em miniatura. Donc, Camarões é o único país africano que tem mais de 230 dialectos. Por exemplo... Peraí. Camarões é o único país africano que tem mais de 230 dialectos. 230 dialetos. Alors, a gente tem uma linguagem, como se chama Pidgin, Broken English. A única forma de saber se você... Estamos aqui 15 pessoas. Você é de uma tribo, ou de outra. Ninguém nem se entende quando fala minha dialecta. A única coisa que a gente tem em comum se chama Pidgin, Broken English. É uma mistura de inglês, francês, dialectas, para formar idioma. Então, se você não é camarões, nunca vai entender. Ok. Aí, por exemplo, pegar um exemplo. Em inglês fala, how are you? Sim, em inglês você fala, how are you? Tudo bem, como você tá? Nahau, Tara. Como é? Nahau. Nahau, Tara? Nahau, Tara. É uma Brooklyn English. Só em Camarões. Camarões que a gente fala, Nahau, how for you, no? How for you, bro? How for you, bro? Aí, como você tá, irmão? É um Brooklyn English. A única forma... Vocês juntaram o francês, o inglês, para poder formar a língua. Isso. Que interessante. Brooklyn English, Pidgin. Muito bom. Sim. Gostei. Vamos continuar com o nosso peixe aqui, porque ó, eu tô interessado. Isso aqui já tem que caminhar um pouquinho, né? Sim. Aí já temperou o peixe. Temperamos o peixe, colocamos o tempero dentro do... Lembrando que esses temperos são temperos africanos que você tem, mas em casa a pessoa pode fazer aquele tempero com cheiro verde, alho e dar aquela temperada do seu gosto, né? Estupendo. Faz tudo direitinho. E agora, chefe, qual é o próximo passo? Pegar, levar... Peraí, uma pergunta. A gente tem que colocar a grelha primeiro aqui, porque se colocar na brasa ali, a gente vai se queimar, né? Não, aí já como você fala, já está embaixo da grelha. Ah, entendi. Aí tem uma grelha aí a gente vai levar... Aqui, isso, vamos lá. Vai levar na grelha. Já o carvão está já aceso. Ah. O fogo, aí deixar ele... Depois deixar por muito... Tem que sempre virando. Depois deixar o fogo muito forte. Então, virando, vai assar devagarzinho. Vai virando ele a cada 15 minutos, já vamos virando, né? Bom, depende do tamanho do peixe. Aqui esse peixe que a gente fez aqui é pescada amarela. Um peixe de quase de 7 quilos. Aí um peixe de 7 quilos demora mais que um peixe de 1 quilo. Mas, peraí, chefe. A gente pegou aqui o pescado amarelo, que é um peixe de 7 quilos. Ele é caro. Quem tá em casa e não tem como comprar um peixão grande desse, tem alguma outra opção de peixe que dá para fazer também? Porque o Brasil tá puxado, chefe. Tilápia. Tilápia funciona? Tilápia funciona. Qualquer peixe. A tilápia, você encontra peixe na feira aí
a 15, 18, 20 reais 1 quilo. Aí dá para assar em casa. Aí já dá para assar vontade. em casa. Exato, fazer aquilo Hoje a carne é muito cara. Então vamos virar para o peixe. O peixe não é tão caro como a carne. Já dá aquela mudada. E o procedimento de corte de tempero é sempre o mesmo, né? Mesmo. Aí penetra bem o tempero dentro do peixe. Agora, eu estava conversando com a galera, a raiz, que a gente chama de tronco linguístico, tá, gente? Por exemplo, aqui no Brasil, o nosso tronco linguístico é o latim. Vocês lá são banto, né? Sim. Camarões, minha tribo, Bamileke, é descendente do banto. Pera aí, devagar, porque o pessoal de casa tem que entender, porque você é francês e está falando em africano. Tá. A sua tribo, qual o nome dela? Bamileke. 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 Eu sou a tribo a Bamileke, mas como se fala? Minha tribo é Bamileke, mas meu idioma é Bandjoun. Então eu vou falar bom dia, potia, e minha dialecta é de minha mãe. Potiola é bom dia, em minha dialecta. Em seu dialeto. Isso. Que tem base nesse tronco linguístico banto. Isso. Mas, obviamente, que como o tronco linguístico é banto, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o tronco linguístico, que é o latim, mas aí pode vir um francês, pode vir um espanhol, temos o português de Portugal, que essas línguas nem sempre dialogam. O banto, por ser esse tronco linguístico, essa língua-mãe, nem todas as línguas são iguais, né? E não é correto falar dialeto, é língua, tá, gente? O banto, você vai encontrar banto em Camarões, no Congo, muitos países africanos que são descendentes banto. O banto saiu do Nil, o Nil do Egito aí. São gente que gosta de viajar. Donc começou a viajar para Cocoa, onde vai se instalar. Então, tem muitos tribos de bantus em África, não só em Camarões. Olha, vou dizer para você que fazer comida com você também é uma aula para a gente conhecer mais as nossas raízes. Obrigado. Vamos fazer o seguinte, agora o nosso peixe está assando, a gente vai continuar conversando, porque o peixe, gente, ele só é o acompanhamento do prato principal e você vai conhecer o prato principal daqui a pouco. A nossa receita vai continuar lá na cozinha daqui a pouco, certo? Estupendo. Estupendo. Tá vendo? É muita figura isso aqui. Nós continuamos aqui o nosso almoço com o chefe Sam, mas agora é na cozinha, porque nós vamos preparar o prato principal, gente. O andolé. Falei certo? Andolé, isso. Andolé, tem um acentinho, não é? O peixe que tá lá fora na brasa, que nós já estávamos fazendo antes, ele era só o acompanhamento. Bota aí na tela o peixinho pra gente ver como é que tá o nosso peixinho lindo. Tem por aí? Olha só. Pois é, tá tudo certinho com o nosso peixe. Agora bora pro andolé. Andolé é o seguinte, Vou chamar boldo. Boldo. Isso. Nós temos o boldo, mas aí é diferente, porque aqui no Brasil nós temos esse boldo, né? Boldo aveludado. O que é um boldo mais aveludado. Esse aveludado, isso. Esse boldo não é tão aveludado. Não. Se você ver, olha as duas folhas. Se nós olharmos as duas folhas... Olha bem, tem uma diferença. Sim, que esse aqui tem quase que uns pelinhos, né? Isso. Assim, se você ver que escorrega. Isso, a gente sente um veludo. Esse não. Nessa aqui a gente não sente. Mas os dois são amargos. Esse é mais amargo ainda que este. E é isso que eu queria saber, porque, por exemplo, na receita você consegue tirar um pouco do amargor. Qual é o procedimento para isso acontecer? A gente, como se fala, ferve água, pica ele, coloca água, lava para tirar Peraí. Então a gente pica o boldo, deixa ele bem picadinho. Tira das folhas. Tira as folhas. Pica ele. Bem picadinho. Coloca na água fervendo. Colocamos na água fervendo. Com sal de Himalaia. Sal do Himalaia coloca? Sim. Olha, aí coloca sal de Himalaia para lavar e tirar o amargo. Vem cá, tem que ser o sal do Himalaia ou pode ser o sal comum? Não, o sal comum não é a mesma coisa. Sal de Himalaia. O que eu aprendi que o sal de Himalaia tira. O sal do Himalaia tira. Então a gente coloca ali, a gente tá vendo nas imagens aí, tá colocando o sal do Himalaia. Colocamos o boldo picadinho e aí ele vai ferver. Sim. Certo? Depois de ferver, lavar. Aí ele ferveu, deu aquela fermentada, vai ficar aquela água verde nesse momento. E aí, conforme tá rolando toda a fervura, o sal já começa a derreter, né? Você não vai mais nem o sal lá dentro. Você vê que a água já mudou. Tem a cor do sal deixou a água mudar. A gente tá vendo, inclusive, nas imagens aí, que é quando você já começa a tirar, aí você vai coar normal. E lavar. Nesse momento, aí ele já não tá mais com todo aquele amargor que tinha. Ainda agora que vamos tirar o amargo. Estamos cozinhando, agora que vamos lavar para tirar o amargo. Você vê que a água está mudando. A gente tirou, a gente já viu que a água tá bem escura, que nessa água escura tem o sal do Himalaia e tem o amargor. Mas além disso, tem mais uma outra etapa que é jogar água fria.
jogar água fria para resfriar e colocar a mão. Você não vai colocar a mão dentro água quente. Ah, entendi. Então aí você lava. coloca para dar aquela lavada, né? Isso. Ah, e isso depois a gente vai coar novamente para ele ficar... 2, 3 vezes. Você pode fazer mais vezes que você quer. Se você quer tirar tudo o amargo, você pode lavar mais vezes para tirar tudo o amargo. Se você deixar, se você lavar 2, 3 vezes, fica mais amargo. Mas você lava, mas você tira tudo o amargo. Ou seja, aí é aquela coisa, depende do seu paladar. Se o seu paladar comporta um pouquinho mais de amargo e esse amargor agrada a você, você lava 2, 3 vezes. Não, eu não quero nada de amargor. Aí eu lavo 4, 5 vezes para ficar do jeito até sair tudo o amargo. Até sair todo o amargo. Aí é interessante, quando a gente passa aqui, vamos dar uma passadinha aqui, mestre? Nós já temos aqui o boldo, como você aqui já mostrou. O boldo já pronto. Mas agora, antes de chegar nessa etapa lavado, vamos primeiro, aqui tem amendoim, que a gente vai cozinhar aqui. Só para eu saber, esse amendoim é comum? É como o amendoim que a gente compra nas feiras? É amendoim comum, mas como você fala, mas é difícil de achar, mas da zona cerealista você acha ele. Você vê que é um amendoim sem pele, se chama, como é que tem um nome, esqueci o nome. Que é um básico, né? É um amendoim. Exato, que a gente pode achar na zona cerealista em São Paulo. O vendedor se chama amendoim Rane. O nome Rane. da amendoim Rane. Se você entendi. entra, esse tipo, aí vai te perguntar com pele ou sem pele. Aí tem o que tem pele marrom. Esse, se você fala com pele marrom, o boldo vai ser obscuro. Entendi. Mas o branco é para deixar que você sente que tem o branco, porque a pele marrom deixa dar outra textura. Dá uma outra textura. E aí também é de escolha, ou seja, você que está acompanhando a gente em casa. Eu quero uma textura mais amarronzada, daqui a pouco o meu prato ficar um pouco mais bonito, sabe, aquela cor mais amadeirada. Você pode usar com pele, que é uma outra textura e não altera tanto o sabor. Isso. Não, eu quero que fique aquele andolê um pouco mais tradicional. Aí você pede. Sim. O que eu faço com o amendoim nessa hora? Aqui tem panela. Sim. Para colocar no fogo para cozinhar. Certo. Você colocar a pressão. A gente no truque da televisão, obviamente, temos aqui uma segunda panela que já está pronta. Quase 20 a 25 minutos. 20 a 25 minutos na pressão. Na pressão. Aí, essa já, aqui, a gente tem já temos uma pronta. Temos uma pronta. Pode colocar embaixo aí, chefe. Esta pronta aqui. Isso. Esta pronta aqui. Vamos colocar aqui para bater. Nós vamos bater no liquidificador para fazer a pasta de amendoim. Pasta. Isso. Que isso, na verdade, é parte do nosso andolê. Ou seja, o andolê ele leva o boldo, que nós já tiramos o amargo, o amendoim cozido, que você cozinhou ali de 15 a 20 minutos na pressão. Aí você deu aquela coada e aí você bate ele. Quando eu bato ele aí, eu já bato ele com o boldo, eu bato sem o boldo? Sem o boldo. Pode me dar aqui, chefe. Eu vou auxiliando você aqui. Sim. Imagina que chique, gente. Eu estou sendo auxiliar de um chefe de cozinha. Não pode colocar, eu tenho que fazer... Não pode bater sem água, viu? Importante. Quanto a pessoa coloca de água? O ideal é que cubra ali um dedo. Porque se você coloca menos água, a amendoim fica muito... pesada, denso, aí não vai girar o motor. Então, tem que sempre colocar mais como 2 dedos. 2 dedos de água. Em cima do produto que você quer bater. Gente, olha só para você que está em casa saber, eu fico repetindo toda hora o que ele fala, não é porque eu sou maluco não, mas é porque como ele tem o português afrancesado, é só para facilitar. Portunhol. Portunhol. É só para dar uma facilitada, mas não é porque eu tô maluco não, tá tudo certo, viu, gente? Se você em casa... Manuel tá repetindo pra caramba, mas é para ajudar. Vamos lá, então? Colocamos aqui. Vou bater aqui. Aí, ó. Uma musiquinha africana para dar aquela levada, né, ó. Tá vendo que o nosso gingado vem de longe, ó. E? Foi? Batemos? Aí sim, batemos. Bom. Isso. Depois de bater, O que nós fazemos? no fogo. Depois que bateu, ele volta pro fogo. Entendi. Vou colocar pra cá. Ligar o fogo. Isso. Ligar o fogo. Agora, cozinhando
A gente tem aqui esse ndolé já lavado. Só começou a misturar ele. E cozinhar. Você vê que não tem nada dentro. Não tem nenhum tempo, não tem sal, não tem nada. Não tem tempero nenhum dentro. Mas é agora aí, que quando eu cozinho aí, que eu vou temperar o ndolé. Ah, ou seja, nós colocamos aqui, não tem tempero, não tem gosto de nada por enquanto. Sim. Ele só vai pegando a textura. Quanto eu coloco? Eu vou colocando aos poucos. Você quem vê a quantidade que você quer. Se você quer mais ndolé, você coloca. Você vê que aqui tem bem menos. Aí você mistura para ver. Se precisa de mais ndolé, você coloca. É você quem dá a textura do prato que você quer. Ah, entendi. Bom, agora, esse já tem uma aí já pronto aqui. Deixa eu pegar aqui pra gente ver. A gente já foi preparando, gente, para facilitar e pular a etapa para você. Mas você viu como é. Você coloca, prepara. No fim, ele vai estar com essa textura que você está vendo aqui, ó. Deixa eu dar uma baixadinha no fogo aqui. Aí, por exemplo, esse aqui nós preparamos antes. E a textura dele, chefe, já tá uma textura um pouco mais firmezinha. Se a gente quiser deixar ele mais cremoso, qual é o procedimento? Colocar água. Ó, nós temos uma água quente aqui. Pode ser essa? Melhor ainda. Melhor se for água quente? Isso. Colocar um pouco de água. Sim. Um pouco de óleo. Porque na verdade não gosta muito de óleo. Sabe? Colocar um pouco de óleo, só um pouco. Só para dar uma comida. Agora você vê, como eu falei no começo, eu tenho meus temperos que eu uso na minha comida. Como você viu no peixe, eu tenho vários temperos. Agora aí, vamos temperar ele. E misturar. Obrigado, meu compadre. Aí vamos misturar. E aí a gente vai colocando o tempero. Se em casa a pessoa gosta de um tempero com mais alho, aí o tempero é de acordo. A gosto. É a gosto. Tá. Vamos lá, vamos recitar. Chefe. Seja generoso. Não, peraí. Seja generoso, por favor, chefe. Faça isso comigo, não. Aqui. Tá, vamos fazer junto aí. Vá comigo. Agora já foi. Estupendo! Temperado. Isso aqui, gente, é o prato principal que é o andolê. Ele ainda tá terminando de temperar. Depois, o que acompanha o andolê, que é um prato tradicional africano, é o nosso fufu. O nosso fufu. E a gente vai mostrar depois pra galera como é que prepara o fufu. Fala, não é só o fufu. Você pode comer em casa também com um arroz branco. O andolê tem que ser uma coisa que comer com uma coisa que não tem sabor, que seja neutra. Seja neutra. Para sentir mais. Então, aí você tem escolha. Pode ser com uma banana cozida, pode ser como fufu. Mas tradicionalmente em África, o fufu. É o fufu tradicional. Eu vou falar uma coisa muito importante. Sim. O fufu tem vários nomes. Meu pai se chama cuscuz. O Angola chama fundi. O Uganda chama ugali. Então, o fufu é o nome mais conhecido. Mas cada região tem o nome dele. Ah, entendi. Então tá explicado. Eu vou querer o tradicional e lembrando, gente, que o nome é andolé. Eu fico falando andolé porque eu ainda não peguei a pronúncia correta, mas a pronúncia correta é andolé. Ndolé. Ndolé. Isso. Ah, muito bem. Gostei. Nós temos daqui a pouco a nossa próxima etapa e aí nós vamos pegar o prato pronto para saborear e ver toda a delícia. Gente, olha só o peixe assado na brasa que o chefe Sam fez. Olha agora, não, olha só que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu, esse foi o peixinho que nós começamos a assar logo no início do programa. Esse peixe, por incrível que pareça, lindo como você está vendo, ele é o acompanhamento. Ele é o acompanhamento de um prato africano que nós estamos fazendo aqui em referência ao Dia da Consciência Negra com o nosso chefe camaronês, chefe Sam, que está aqui. Chefe Sam, nós já fizemos aqui o nosso andolé, que é feito à base de boldo, né? E amendoim. E agora nós temos que fazer o outro acompanhamento, que é o fufu. O fufu, que é super conhecido na cozinha africana. E eu queria que o senhor explicasse como ele funciona para quem quiser fazer em casa. O fufu é bem simples. Você pega a farinha que você quiser para fazer. Pode ser farinha de trigo, farinha de milho. Arroz. Farinha de arroz. Mandioca. Tá certo. Pode ser a farinha que a gente quiser. Aqui a gente tem água no fogo já fervendo. Sim. Aí só misturar ele. Sem sal, sem nada, sem nenhum tempero. Nada.
A gente colocou um pouquinho de água que vai dando a liga, né? Sim, a água vai aumentar um pouco da água. Ah, vamos aumentando a água. Isso é um prato que está praticamente em todo o continente africano, Sim. né? Como eu falei, fufu tem vários nomes. Cada país tem o nome dele que ele dá. Ah, entendi. E aí ele vai pegando forma e você vai amassando sempre para não embolotar, Vai né? não embolotar, para tirar a bolinha branca, para cozinhar direitinho. Uma pergunta, essa farinha que nós estamos utilizando, qual é? Aqui a farinha de o fubá, a farinha de milho. A farinha de Mistura duas milho, o farinhas. fubá. Exato. E aí cada um vai fazendo da maneira que agrada. Eu tive a alegria de visitar a África do Sul. Lá eles faziam com farinha de arroz. Isso. Como você fala, cada pessoa faz com a farinha que ele quer. Ah. E aí é importante não parar de mexer. Isso. Não dá para colocar e deixar lá, né, chefe? Não, aí vai se queimar aí. Aí fica qualquer coisa. Entendi, ó. Vai fazendo. E aí, pelo que eu tô vendo, ele já pega a consistência, já tá pegando formato, né? Cozinhando também. Um pouco Vamos mais colocando água. mais um pouquinho de água. Isso é para comer somente com coisa salgada ou dá para comer com coisa doce, uma coisa mais apimentada? Qualquer coisa. O fufu é uma coisa neutra, que não tem sabor nenhuma. O que dá sabor ao fufu é o acompanhamento. Você pode comer o fufu com um molho de tomate, qualquer tipo de molho. Bom, já está pronto, tá bom? Tá pronto. E aí o bom é que é uma comida barata, barata. que muitas vezes as pessoas não têm dinheiro. A gente teve aí um aumento absurdo nos produtos de panificação. Se faltar dinheiro para comprar o pão e você tem ali farinha, seja farinha de milho, farinha de mandioca, farinha de trigo, você consegue fazer. E aí você já trouxe uma forminha de coração, Isso, porque ele é muito simpático, né, gente? Amo a vocês todos. E ele é o tempo todo assim, tá, gente? Ah, mas ele tá fazendo isso que tá na televisão? Não. Ele é o tempo todo assim. Eu vou falar uma coisa. Obrigado a todo mundo que está me dando força. Principalmente a minha guerreira que está no restaurante agora, trabalhando. Eu vou falar, merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup, ma chérie. Para meus filhos, David, Eros, Giovanni, a todo mundo que me ama. Estou aqui. Maravilha, coisa linda. Beijo pra vocês, família do Chef Sam. O fufu fica pronto, chefe. E aí a gente vai montar o prato do andolê, né? Ó. Ah, o prato já começa a ganhar um formato. Vocês estão vendo, gente? Agora vamos pegar o andolé. Pegamos aqui o nosso andolé. Colocamos. Opa. O pratinho de madeira é para dar aquele estilo, né? Mas quem em casa tiver um prato comum pode usar. Pode ser, como você quiser. Aí nós temos aí banana frita. Uma bananinha frita. Um camarãozinho. Agora vem cá, camarão tá caro, chefe. Se a pessoa tiver, né? Como você escolhe a mistura que você quiser. Mas eu gosto do camarão, por isso eu escolhi o camarão. Mas quem tiver outra mistura em Carne, casa. frango. Ah, beleza. Então, ó, coxinha da asa, tá, meu povo? Coxinha Isso. da asa serve também. Isso, muito boa. É isso. Aí a gente tem o peixe. Uhum. Tempo. Chegar, vamos experimentar. O nosso peixe. Oh, meu Deus do céu. Inclusive, eu acho que já tem gente que chegou por aqui, viu, chefe? Tá doido pra experimentar? Sim. Já tá aqui, ó, acomodada, em posição. Mas você vai perder essa oportunidade. Você tá desde o começo do Privilégio. programa olhando. A Olha, coisa. na É um furtada. privilégio. Tá montado o nosso pratinho. Esse é o nosso andolê. Olha, o close no chefe. Olha que lindo. Olha o mole que ele tá dando pra vocês. Faz esse close bonito. Oh, meu Deus do céu. Maravilhoso. Agora, chefe, tem uma questão na cozinha africana, principalmente nesse prato, que é a orientação que as pessoas de Comer preferência comam com a mão. Eu vou ensinar você como comer com as mãos. Vamos lá? Obviamente que a favor. mão tá higienizada, né, Sim. gente? Tudo direitinho. Assim, vamos limpar. Agora, chefe, vem cá. Por que comer com a mão, chefe? Eu não posso fazer isso com a colher, com prato, com um Como você garfo fala, direitinho? comendo com a mão é uma sensação. Sabe a coisa mais importante? Quando você começa assim, ó.
Chupar o dedo, cara. É uma Isso Aí não a é- comida sobra do cérebro aí. Isso não é falta de educação, então, Não, né? não. Porque eu vou ter Aí vontade. com você certeza. não sabe comer com a mão, olha. Esse 2 dedos, esse aqui, 2 dedos aqui, coloca no fufu. no fufu. Fufu. Aí pega aí, já pegou? Pegamos peguei, aqui um fufu. pedaço do fufu. Agora, com o dedo este aqui, Aham. Polegar, pulgar, você pega o o andolê. dolé. Andolê. Então, o pulgar, assim, ó. Vamos lá, direitinho. Aqui o Aham. pulgar. Já peguei. Aí na boca. Vamos. Podemos comer já? Um pouco mesmo. Que delícia. Nossa, que delícia. Gente, e aí é Maravilha. interessante que a gente vai combinando os sabores. Eu digo mais. Ele vai vibrando, ele vai vibrando dentro da boca. Aí a gente vê todos os sabores de todos os ingredientes. Chefe E, gente, Sam. é completamente diferente de comer com a colher. É sério, é completamente diferente de comer com a colher. Aí sim, estupendo. Deixa eu comer aqui com camarãozinho. E tem uma bananinha aqui, viu, Ana? Nossa. Chefe, queria saber de você se é possível nós fazermos combinações de sabores. Porque nós temos aqui o andolé, que é um sabor diferente, aí dá pra entender porque. E olha que eu nem cheguei no peixe ainda. Isso é muito maluco que a gente tá comendo e nem o peixe a gente provou. Eu já provei. Está amargo. Não tá Eu nada já amargo. provei, chefe. Já provou? Eu já. Tô diante de uma maravilha. E isso aqui é o quê? Aí é pimenta. Ah, a pimenta, adoro. para quem quiser. Porque as pessoas falam, a comida africana é apimentada. Aí eu falo, eu não coloco a pimenta na comida. A comida é para quem quiser pôr. Quem não quer comer pimenta, a pimenta está sempre de lado. Aham. E a pessoa experimenta se for do seu gosto, né? Com pimenta dá um brilho. Eu como baiano, vou dizer que Que delícia.